Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote. E desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Bet-Oron, de cima, e sai este termo para o ocidente, junto a Micmetate. Desde o norte, torna este termo para o oriente, a Tanat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoá, e desce desde Janoá a Tarot e Anarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar, esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separam para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo disso tributários. Desculpe. Também caiu a sorte sobre a tribo de Manassés, porquanto era primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bassã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, os filhos de Assiriel e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, os filhos de Semida. Esses são os filhos varões de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofead, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Essas, pois, chegaram diante de Eliezer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhe deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram heranças, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está diante de Siquém, e a este termo a mão direita até os moradores de En-Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, no termo de Manassés, a tinha os filhos de Efraim. Então descia esse termo ao ribeiro de Canaã. Para o sul do ribeiro de Efraim eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava no norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Aser, e pelo oriente em Isacar. Porém, em Isacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Sean e os lugares de sua jurisdição, e Ibleão e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor, e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Tanak, e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, porque as montanhas de Efraim te são tão estreitas.
Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros fechados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares de sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que o bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque espilharás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. E toda a congregação dos filhos de Israel se juntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, se levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim, desculpe, e a, desculpe, e a repartição em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matareis a mim, aqui descrita, para que eu aqui lance a sorte perante o Senhor, nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual deu de Deus Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra e descrevei-a, então tornai-a para mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades, em 7 partes num livro, e voltaram a Josué, ao arraial de Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra dos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, e as de Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Betem-Aven. E dali passava este termo a Luz, e ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo ao Atarot-Adar, ao pé da monte que está à banda do sul, de Bet-Horon, de baixo. E este termo lhe tornava a banda do ocidente, para o sul do monte, que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim. Saía este termo ao ocidente e vinha a sair a fonte das águas de Neftoá, e descia este termo até a extremidade do monte, que está de frente do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul. Então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte, e saía em Semens. E dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Aldumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até o lado de fronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até o lado de Bet-Hoglá, para o norte, estando as saídas este termo na língua do mar salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. E este era o termo do sul, e terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Hoglá, Emequesis e Bet-Arabá, Zemaraim e Betel, Avim, Pará, Ofrá, e Kefar, Omanai, Ofni, Gabá, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispá, Sefira, Mossa, Requém e Irpeel,
Taralá, Zelá, Elefé, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá, Kiriat, 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.